Boa noite, gente. Vamos colocar de pé. Nós viemos aqui para adorar o Senhor e é isso que nós vamos declarar nessa primeira canção. Vamos cantar todos juntos. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Vamos lá? Reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos
Senhor, esse entardecer, essa chegada da noite, para juntos louvarmos e bendizermos ao seu nome. Olhamos a todos a bendita paz de Cristo. A convidar a todos para abrir a palavra de Deus no Salmo 92. Nós leremos todo o Salmo. Salmo de gratidão a Deus. Livro de gratidão a Deus. Salmo 92. Vamos fazer a leitura responsiva. Os versos ímpares, a congregação responderá nos versos pares. O último versículo nós leremos juntos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois alegraste, Senhor, com os teus feitos, desfrutaremos as obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O mérito não compreende, o estudo não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o teu poder, como pois baixo, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem ouvindo os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na delícia darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de Todos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Rendei louvores ao Senhor. Vamos dar graças a Deus através dos cânticos espirituais nesse momento. Postemos-nos novamente em pé, louvemos o nome do Senhor. coração, na minha adoração, ó Jesus.
Tem tanta coisa que a gente já passou na semana e tem tantas outras que a gente vai começar essa semana. Aproveite agora, feche seus olhos e agradeça ao Senhor. Talvez por um livramento, por uma bênção que Ele deu, até por um não que Ele te respondeu. Agradeça ao Senhor nesse momento. Temos um péssimo hábito de não fazer isso. Que possamos fazer isso agora. Vamos adorar ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, tudo que
esse objetivo, somos tão enriquecidos. Temos render graças ao Senhor e somos tremendamente abençoados. Viemos reconhecer o teu poder, suficiência do teu ser para tudo suprir em abundância, e somos receptáculos de tão imensa graça. Por isso, ó Pai, nos curvamos ante a tua face, bendizemos o teu nome, glorificamos a Cristo, teu Filho amado, o exaltamos sobre todo nome que há no céu, na terra, debaixo da terra, e apresentamos a ti o nosso coração, a sua singeleza, absoluta simplicidade, mas sinceros, ó Deus, comparecemos diante da tua face para adorar-te em espírito e em verdade. Acolhe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, sê propício a nós, Senhor, revela-te a nós, Deus bondoso, Deus de misericórdia, Deus de imensa graça. Assim te buscamos, assim te glorificamos, não por méritos pessoais, mas pelas misericórdias de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Queremos reiterar nossa saudação em nome de Jesus a todos que estão conosco e também aqueles que nos acompanham à distância pela internet. Sejam integrados neste culto de louvor e adoração a Deus. Queremos saudar de maneira especial os visitantes, conhecer nesse momento. Se há alguém aqui pela primeira vez, se é a primeira vez que você está conosco, eu vou pedir a gentileza de onde você está, você colocar-se em pé para nós podermos presenteá-lo essa sua primeira visita. Quem está aqui pela primeira vez? Tem gente ali atrás. Os irmãos vão chegar até vocês para cumprimentá-los e deixar uma singela lembrança. Vocês também, aliás, aquela jovem ali. Muito obrigado pela sua dileta companhia aqui conosco. Nós queremos ressaltar na nossa programação da semana alguns anúncios importantes. Lembrar que os núcleos familiares retornam esta semana, depois do recesso das férias escolares. Já estamos no mês de agosto. Você tem a agenda aí, veja onde é a sua reunião. E o apelo, o desafio para você que ainda não está integrado aos grupos, vir integrados nesse semestre. Uma boa oportunidade para a retomada. Também queremos lembrar aos oficiais da igreja da seguinte forma: amanhã a reunião do conselho às 19h30 e na terça-feira a junta diaconal terá a sua reunião. Também estamos divulgando um trabalho do Ministério dos Pais que oram pelos filhos no dia 18 de agosto, um sábado, começando às 8h15 com o café da manhã e às 9 horas uma série de palestras proferidas pelos presbíteros Luiz Augusto e Marcelo da nossa igreja sobre o tema homoafetividade. Vamos fazer a abordagem bíblica da matéria, buscarmos do Senhor direção nesse tema tão importante que está candente nos nossos dias. Estamos praticamente concluindo todo o nosso processo de regularização das nossas instalações consoante as exigências do Corpo de Bombeiros. Você já está vendo aí um exinho aí, né? Não é de estacionamento não, mas esta semana já tivemos praticamente a autorização. Falta-nos apenas concluir a nossa brigada de incêndio. Quem sabe você pode integrar essa brigada de incêndio. Nós estamos preparando um grupo, que é uma exigência do Corpo de Bombeiros, né? A gente prepara tudo isso para não acontecer nada, né? Essa é a verdade, mas estaremos prevenidos. E precisamos especialmente de pessoas que já tenham certificação. Quem sabe você foi certificado no seu local de trabalho, no escritório, na empresa, na indústria. Se você tiver esta condição,
procure o presbítero José Carlos e o presbítero Adalto, que estão aqui no final do culto. Eu já tenho a certificação, nós vamos incluir você nesta listagem. Para nós será muito bem-vinda essa sua cooperação. Dando continuidade à nossa liturgia do culto, vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola que Pedro escreveu, segunda carta de Pedro, capítulo 3, até o final da carta, versículos 14 a 18, conclusão desta epístola. Nós somos instados a render louvores a Deus, mas também crescer na graça do Senhor. Vamos fazer uma leitura a uma só voz desta porção bíblica, preparando-nos para um tempo de contrição, oração silenciosa e, movidos pela palavra de Deus, apresentarmos ao Senhor as nossas súplicas. Leamos juntos. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Não há quem falte ao compromisso de tentar desviar-nos do bom caminho, com as suas ideologias, com os seus conceitos, com os seus valores. Mas nós estamos firmados na palavra de Deus. Nós estamos seguros das suas orientações. Nós estamos sendo conduzidos pelo seu testemunho. E por isso atentamos para esta convocação bíblica, para que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero estar cada irmão e irmã nesse momento em que curvemos as nossas frontes, temos alguns instantes de oração silenciosa, apresentemos ao Senhor as nossas súplicas. Também é momento para confessarmos ao Senhor os nossos pecados, na certeza de que o sangue de Cristo nos purifica de todos eles. Logo após alguns instantes, nós estaremos acompanhados da equipe de louvor com um cântico especial, após o que teremos a oração pastoral. Oremos. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que
desejamos, ó Deus, estar próximo de Ti. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eles criam um abismo, um grau de separação impossível de ser transportado, ó Deus, a não ser pela obra meritória de Cristo, a não ser pelos benefícios que Jesus alcançou na cruz, a não ser pela Tua grande graça, Senhor, na qual nós dispomos o nosso coração e nos lançamos integralmente aos Teus auspícios, Senhor. Por isso, munidos desta graça, nós buscamos a Tua face, na certeza de que o Senhor não apenas nos acolhe, mas ouve as nossas orações, atende-nos de maneira a superar as nossas expectativas, porque o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Assim, ó Deus, ouve as nossas súplicas, visita cada coração na sua necessidade. Cada um dos Teus filhos tem a sua luta, e nesta hora, Deus, somos movidos a confiar única e exclusivamente no Senhor. E só o Senhor tem o alívio, o livramento, a bênção, o poder, o sustento para as nossas almas. Atende, pois, o nosso clamor. Assiste-nos, ó Deus, em todas as nossas fraquezas. E em tudo, ó Deus, extrai de nós louvor, gratidão e adoração ao Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. A palavra de Deus que é viva, eficaz e transformadora. Amém? Amém. A gente vai ler duas pequenas parábolas citadas por Cristo para tentar explicar um pouquinho o reino de Deus. Mateus 13, 44 e 46. Vamos ler? O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino de Deus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Alguém é especialista em pérolas? Não? Tudo é possível, né? Eu fui estudar. Então, isso é uma parábola, tenta explicar pra gente alguma coisa, né? E isso é antes do sistema bancário, né? Então é difícil pra gente entender. Mas a pérola, ela funciona que nem o diamante. Então, a pérola pequenininha, ela vale um certo valor, mas a pérola grande, ela é de valor inestimável. E essa parábola, apesar de tentar colocar o reino de Deus em um certo valor, ela tenta colocar ele em um certo valor que nos diz que ele é um valor absurdo, um valor enorme, um valor que é praticamente incomparável. E eu me imagino como esse homem que negociava pérolas e que trabalhou a vida inteira para juntar sua aposentadoria, investiu, quis juntar seu dinheiro, seus bens, e que daí perto lá do fim da vida alguém virou para ele e disse assim: escuta, eu tenho um banco e eu queria dar ele para você. Ah, mas quanto que tem de dinheiro no seu banco? Ah, nem sei, não sei nem contar, porque é de valor, não dá nem para contar esse valor. E é isso que essa parábola nos fala, que o reino de Deus ele é mais valoroso do que tudo aquilo que a gente tem, do que tudo aquilo que a gente possui, do que tudo aquilo que a gente imagina. E o dinheiro, ele na verdade é um jeito da gente encostar, né, conseguir palpar aquilo que a gente tenta dia após dia conquistar para nós e que nós na realidade devemos deixar para Deus. Quando a gente diz eu te louvarei, eu te entrego a minha vida, entregar-se para Deus na realidade significa descansar em Deus, acreditar que Ele é de valor inestimável, muito mais do que o que a gente pode fazer. E agora nós vamos recolher os dízimos e as ofertas, mas nós vamos ter um tempo de gratidão na realidade. Um tempo que os oficiais recolhem os dízimos e as ofertas, e um tempo que você pode baixar sua cabeça e agradecer a Deus, e contar as bênçãos que Deus tem dado para você, e ver o quanto Deus faz muito mais do que o que você tenta fazer, e como é bom descansar nele. Amém? Vamos cantar o hino 104, linda melodia, e no final as crianças podem vir à frente.
obrigado porque nós podemos dedicar ao Senhor um pedacinho daquilo que nós temos, como representação para nós mesmos, de que nós não possuímos nada na realidade, de que tudo é teu, de que nós podemos descansar em Ti. Obrigado porque o Senhor nos mostra o quanto o Senhor cuida de nós, como um pai cuida do seu filho. Obrigado porque o Senhor nos mostra dia a dia como o Senhor nos livra, como o Senhor nos dá boas oportunidades e como o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Te agradeço, Senhor, por essas ofertas e esses dízimos que vêm. E te peço que o Senhor dê sabedoria àqueles que a administram. Que essa igreja seja parte integrante do Teu reino, também na sociedade, agindo como porta-voz da Tua palavra, Pai. Senhor Deus, te agradeço pelas crianças. Ó Senhor, como é bom conviver com as crianças e aprender muito com elas, aprender muito da relação de pai com filho, e aprender tanto que o Senhor nos ensina através delas. Como é bom ver a inocência delas e como é bom ver o quanto elas sabem se doar do mesmo jeito que nós deveríamos. Fica com elas nessa noite, que elas aprendam mais de Ti, que elas sejam, à medida que crescem, verdadeiros discípulos Teus, e que cada criança que está presente aqui possa um dia impactar mais e mais vidas e mudar aquele lugar onde elas estão com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Abra comigo a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós acabamos de ler aí com o presbítero Tiago 2 parábolas de Jesus e agora nós vamos ler mais uma. Agora a parábola dos trabalhadores na vinha. Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós vamos ler de 1 a 16. Vamos falar um pouco sobre a relação entre a justiça e a graça de Deus. Porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. E ele, tendo saído outra vez, perto já da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma, saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair a tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amado, nós estamos diante da Tua palavra, poderosa, viva,
verdade e vida para nós. E nós temos plena noção de que o Senhor disse e tudo veio a existir. Portanto, mais uma vez, nesta noite, fala ao nosso coração para que coisas venham a existir em nós, coisas essas que não existem ainda. E talvez aquelas que já existem, o Senhor venha botar em ordem, o Senhor venha apacentar, exortar, o Senhor venha edificar. Vem sobre nós, Pai, fala conosco. Mais uma vez, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. A parábola dos trabalhadores da vinha, ela vem de carona, ela é, na verdade, aí praticamente o encerramento, uma ilustração, uma forma ilustrativa que Jesus encontra para ilustrar um assunto que ele vinha conversando um pouquinho antes com algumas pessoas, especialmente a partir de um jovem rico que o procurou. Mas talvez eu arrisco dizer que, se está em ordem aqui, cronológica, exata esse texto, eu poderia te dizer que na verdade até um pouquinho antes, quando ele fala da questão do divórcio, e ele fala da dureza do coração, e depois vem aqui na narrativa de Mateus, o jovem rico, e a razão é a mesma, a dureza de um coração, as convicções de valores, o entendimento do amor de Deus e do amor a Deus. Essa era a pauta que vinha sendo tratada por Jesus, voltando especialmente depois de um jovem rico ter o procurado, e Jesus confronta aquele jovem em relação às suas riquezas. Depois ele fala sobre o perigo dessas mesmas riquezas. E aí então ele trata, ele ilustra, melhor dizendo, com essa parábola. Tem muito perigo, gente boa, tem muito perigo rondando a nossa mente, o nosso coração todo dia. Viver é perigoso. Eu não estou falando especialmente assim em relação ao tipo de trabalho que você exerce. Estou falando no campo das ideias mesmo. Nós somos seduzidos por muita coisa e somos levados por entendimentos muitas vezes errôneos acerca de preceitos, valores, que a palavra de Deus é muito clara em nos ensinar. Por exemplo, se eu perguntar para você aqui nessa noite, você é uma pessoa justa? Você se considera uma pessoa justa? Justitia é a palavra latina, de onde vem justiça, e é, bem genericamente, essa palavra latina é entendida como um princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. O princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Isso é justiça. Isso é justo. Você se considera uma pessoa assim, que mantém o princípio básico, que mantém a ordem? Você se aplica a isso? Você acha que se a gente batesse um nível aqui de justiça honesto, quantos de nós estaríamos aí de acordo com esse nível nessa noite? Talvez pensando na sua moral, talvez pensando na sua conduta, talvez pensando na sua integridade, você vai falar, não, eu sou uma pessoa justa. Sou uma pessoa justa. Mas isso pode ser perigoso. Você pode ser surpreendido, talvez, se a gente batesse esse nível aqui e perceber que talvez você não seja tão justo assim. Não sei. Pode ser. E Deus? Deus é justo? Fala a verdade. Alguma vez você falou assim para Deus, não é justo o que o senhor está fazendo, não. Não pode ser. Isso não pode vir de Deus. Já se fez essa pergunta, não? Deus é justo, por exemplo, quando Ele deixa uma criança inocente morrer,
vítima da violência urbana na nossa cidade, como acontece todo dia? Deus é justo quando ele fica vendo eles parados? Já se fez essa pergunta? Deus é justo quando tem um tanto de gente morrendo de fome no nosso país por conta da nossa, da minha, da sua, da nossa negligência, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes. Deus é justo. Deus é justo. Entrando no campo da teologia, a questão da salvação, por exemplo, a teologia da predestinação. Uau! Será que Deus é justo salvando alguns? E como indagam por aí, não salvando a outros, como se Deus fosse, assim, fizesse acepção de pessoas, uma compreensão bem imatura e leviana da soberania de Deus. Porque interessante que essa parábola ela fala para a gente de um pacto de justiça. Ela fala que o reino de Deus, o reino dos céus, Mateus usa essa expressão reino dos céus, só para a gente estar falando de reino de Deus, porque como ele escreve na perspectiva judaica, um judeu, ele leva coisa séria que a gente não leva, a gente precisa aprender mais com eles. Eles não ficam tomando o nome de Deus em vão. Então, quando ele vai falar Deus, em vez dele escrever Theos aqui, no grego, ele usa a palavra referente a céu. Então, o reino dos céus é o reino de Deus. É uma questão só de contexto cultural. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um dono. Nós que ele traz a ideia de uma... o reinado, como disse o Dr. Russell Shedd, diz que a palavra basileia em grego, que é a palavra traduzida por reino, dá a ideia de um reinado. Não um lugar, mas sobretudo uma ação, uma dinâmica, uma estrutura orgânica, funcional, né, e espiritual. E Jesus aqui está dizendo que o reino de Deus, então, ele é como um dono que sai de madrugada para salariar os seus trabalhadores. Então ele estabelece um pacto, versículo 2, e tendo ajustado, essa palavra aqui, ela dá a ideia de um pacto estabelecido, que é bem simples. Você trabalha para mim e eu pago o seu salário. É o pacto que a gente tem na vida social comum. A gente trabalha e a gente recebe. Aqui no Brasil não é nem tanto assim, né? No Brasil tem uma lei trabalhista que às vezes os empregadores aí sofrem um pouco, mas nos Estados Unidos você trabalhou, você ganhou, você não trabalhou, você não ganhou, isso é finito. Então é mais ou menos esse tipo de pacto que a gente vê aqui. E esse pacto ele foi estabelecido a partir de 3 níveis na parábola que Jesus está contando. O primeiro nível, pessoal, que ele encontrou logo de cara, ele chegou e falou assim: olha, vem trabalhar para mim na minha vinha e eu vou pagar você um denário. Denário é o valor equivalente ao salário de um dia. Você pega um salário mínimo ou salário equivalente a esse tipo de trabalho aqui, calcula o dia, no final do dia você paga. Primeira turma, ele combinou isso de modo claro. Mas ele saiu, continuou a procura. Aí ele encontrou uma segunda turma lá no versículo 4 e falou para eles aqui: o que vocês estão fazendo aí? Versículo 3, vocês estão desocupados? Versículo 4, falou assim: olha, vão lá trabalhar também na vinha para mim? E agora ele usa outra expressão: eu vou dar para vocês o que for justo. Note. E ele continua andando, procurando. A vinha devia ser grande, o trabalho devia ser grande. E ele continua procurando gente, e ele encontra no versículo 7 um terceiro grupo, na hora 6, na hora 9. Então no versículo 7 ele já fala assim: gente, por que vocês estão aí? Os caras falam assim: porque ninguém contratou. Aí ele já fala assim: então vai vocês lá para a vinha. Esse aqui já não combinou nem, pelo menos aqui na parábola, não combinou nem o salário, nem falou que é justo, ele simplesmente mandou ele trabalhar. Consegue notar essa dinâmica? É interessante porque a primeira coisa que precisa entender aqui, antes dessa dinâmica toda aqui, nessa ideia do reino de Deus que Jesus está trazendo nessa parábola, a gente pode reconhecer algumas figuras aqui. Vamos estabelecer essas figuras para facilitar a nossa leitura. O dono da vinha é
é o pai. Mais tarde aparece a figura do administrador, que é o filho. E os trabalhadores, que somos nós. Se a gente reler a parábola até esse ponto que eu estou citando aqui com essa visão, então a gente vai ver que o reino de Deus, primeira coisa, não é Deus indo para o escritório dele, colocando um edital na porta, falando assim, preciso de trabalhadores. Não. O reino de Deus é Deus saindo de casa e indo atrás de trabalhadores. O reino de Deus é Deus vindo até nós. O reino de Deus é uma iniciativa de Deus em busca de trabalhadores para o seu projeto. Vai colocando isso aí na conta da sua resposta sobre justiça. Porque a gente está vendo aqui que Deus vem em nossa direção. E aí quando a gente remonta então essa parábola, Deus vem na nossa direção, Ele vem atrás de trabalhadores, e no versículo 8, então, Ele finalmente, ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador. Agora entra a figura de Jesus. Chama os trabalhadores, note o verbo, chama os trabalhadores e paga a eles o salário. Paga-lhes o salário. Se a gente se lembrar do que Paulo escreve aos Romanos acerca dessa ideia de pagar salário, a gente vai se lembrar em Romanos 3:23 que o salário do pecado, que somos nós, é a morte. Então, se a gente se vê nesse ponto como os trabalhadores da vinha, e ele veio com o salário, eu quero te dizer que ele não veio com uma lote do banco, ele veio com uma foice, ele veio com um machado, ele veio com um porrete, ele veio com uma faca, ele veio com uma corda, ele veio com pedra, ele veio para matar. Ou, se você preferir, ele veio para fazer justiça. Ele veio para ser justo. Porque essa é a justiça do pecado. Todos pecaram. Ainda está em Romanos. E todos carecem da graça de Deus. Portanto, se a gente quer falar de justiça, a gente precisa estabelecer novos vetores. A gente precisa considerar o que Deus está falando acerca de justiça, especialmente no que diz respeito a nós, a nossa justiça. Mas eu farei uma segunda pergunta. Primeiro eu perguntei para você se você é uma pessoa justa. A segunda pergunta é: você cumpre a lei? Parece que é a mesma pergunta. Mas a primeira tem a ver um pouco mais com a questão moral, a questão da índole, da integridade. Quando eu estou falando de lei, estou falando, por exemplo, me aventurando mais uma vez no âmbito jurídico e no âmbito do direito, de acordo com a pesquisa que eu fiz, a lei é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou da autoridade legítima numa comunidade. É uma regra tornada obrigatória pela força. Só que tem uma questão interessante. Eu percebo que a lei, ela, muito embora ela venha a ser assim, como a própria palavra já propõe, ela vem legislar algo, ela vem trazer essa autoridade sobre algo, ela não tem poder de corrigir. Ela simplesmente diz: você está errado. Esses dias atrás eu recebi uma multa lá em casa. Pastor não pode receber multa, né? Eu passei assim, um pouquinho mais rápido
pardalzinho de 40. Não, foi um pouquinho, pastor. 47, 48, não foi 80 não. E aí chegou lá o retrato do meu carro. Então, não cumpri a lei, pá! Falei, puxa vida, fui lá, paguei a multa. Esse tempo atrás chegou outro. No mesmo lugar. Não aprendi nada. Podia pelo menos vir de outro pardal, né? A lei ela é cumprida, ela pune, mas ela não resolve o problema. Ela não, sabe, ela não ensina a gente nada, a não ser reforçar a nossa incapacidade, a nossa limitação, não vou falar capacidade, mas a nossa limitação mediante a lei. E o dono da vinha aqui, ele vem estabelecer uma normativa, uma regra, um pacto, ele fez um pacto. Vamos combinar o seguinte: você trabalha para mim, eu pago para você. Certo? Certo, pagar um denário, está combinado, está certo. Mas quando a gente vai ler na parábola, a gente vai ver que na hora de pagar, o pessoal fala, ué, como assim? Você vai pagar um denário para nós? Eles aí trabalharam uma hora só para ganhar um denário. Nessa hora a gente precisa fazer a mesma pergunta para Deus. Porque eu perguntei se você é justo, se Deus é justo. Agora eu perguntei se você é uma pessoa que anda na lei, que cumpre a lei. E Deus cumpre a lei? Evangelho de Mateus ainda, voltando umas páginas, capítulo 5, versículo 17. Jesus fala alguma coisinha para nós nesse sentido. Mateus 5,17, Jesus no Sermão do Monte diz assim: gente, não pensa que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então já respondeu a nossa pergunta. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus, no reino de Deus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora ele botou a gente em maus lençóis. Porque quando ele estabelece como parâmetro mínimo, que ele fala assim, se a vossa justiça, primeiro ele deixa claro, eu vim cumprir a lei. Então a resposta à pergunta já está aqui. Mas, se a gente espelhar isso para nós, ele vai dizer assim, eu vou dizer uma coisa, tem um parâmetro, escribas e fariseus, e ele coloca isso como ponto de partida. Se a vossa justiça, se o seu rigor no cumprimento da lei, se o seu empenho em guardar os mandamentos do Senhor não exceder muito, e aí eu vou fazer uma adaptação literária, aqueles que são irrepreensíveis diante da lei, vocês estão perdidos. Porque fariseu e escriba era assim irrepreensível, impecável. Impecável. Legalistas no mais profundo sentido da palavra. Mas, queridos, existe uma lei que fariseu nenhum e escriba nenhum pôde cumprir. É a lei do pecado. A lei que estabelece tanto eles quanto nós como pecadores. Porque, por mais que a gente cumpra todo o ritual da lei, nós continuamos sendo pecadores. Porque pecado, querido, você precisa entender aqui, é que pecado não é o que você faz ou deixa de fazer. Pecado é o que você é. É questão de natureza. A gente peca porque a gente é pecador. Não é o pecado que nos faz pecador. O pecado é fruto da verdade.
com perdão da força da palavra, da verdade desgraçada de que nós somos pecadores. E quando os trabalhadores aqui, interessante que os trabalhadores, eles não descumpriram nenhuma lei do ponto de vista do pacto, mas eles nutriram no coração uma expectativa maior, porque eles nivelaram o dono da vinha a partir da justiça própria. E esse é o ponto mais alto aqui da parábola. Qual que é a questão que Jesus está tratando aqui? A questão da justiça própria, a questão do ego, a questão da entre parênteses, justiça que nós atribuímos a partir de nós. Porque veja, esses aí trabalharam menos, deveriam ganhar menos. E a gente vê isso como algo injusto. Mas quando o dono da vinha vai falar assim, onde é que está a injustiça? É que, queridos, quando a gente se lembra do que Jesus falou um pouquinho para frente, em Mateus 22, versículos 34 a 40, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Nós vamos reunir em conselho amanhã. Eu fico imaginando os fariseus reunidos em conselho. O que vai sair daquela conversa? E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe disse, falou para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o nível? Qual é o parâmetro? De onde parte a lei? Qual é o preceito da lei? Respondeu Jesus, isso é simples. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo é esse, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos aplicar esse mandamento agora, Davinismo. Vamos aplicar esse mandamento na parábola. Vamos reescrever a parábola. Chegou, vamos supor que eles aqui tivessem partido disso. Chegou então o administrador da vinha, depois de pagar o salário para todo mundo, e aí os que trabalharam o dia inteiro chamaram e falaram assim, o senhor doutor, deixa eu falar uma coisa aí, esse pessoal trabalhou menos, mas eles trabalharam, e a gente não acha justo a gente ganhar um denário e eles ganharem só um pouquinho. Será que, se o senhor tiver condição, a gente pode fazer um rateio aqui e pagar a mesma coisa para todo mundo? Se tivesse sido aplicado o preceito da lei, esse seria o fim da parábola, e não o contrário. Porque o preceito da justiça e da lei é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E não, esse trabalha menos, esse trabalha mais. Não é assim que funciona. E quando a gente então faz esse ajuste, queridos, então, nessa releitura que eu estou propondo da parábola, eu então passaria a chamar só eu aqui, a parábola de, não parábola dos trabalhadores da vinha, mas parábola didática da graça. A partir disso eu quero rapidamente trazer 4 lições rápidas para nós sobre a graça de Deus, à luz dessa fundamentação aqui sobre a justiça de Deus e a sua relação com a graça. A primeira delas é que a graça de Deus não é um ajuste entre Deus e o homem, mas entre o pai e o filho, entre o dono da vinha e o administrador. Dá uma olhada lá no versículo 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores. Quem são os trabalhadores aqui? Todos os que trabalharam desde o começo do dia e os que foram chamados de última hora.
Aqueles para quem ele falou, vou te pagar um denário. Aqueles para quem ele falou, eu vou te dar algo que é justo. E aqueles para quem ele falou, vai trabalhar. Chama todos eles e paga o salário. Isso significa que Cristo morreu por aqueles que foram chamados na primeira hora do dia, no meio do dia e no último suspiro da cruz do Calvário, como Lucas 23 narra para nós. Isso significa dizer que a graça de Deus não é maior sobre você porque você tem mais tempo de crente. E nem o contrário é verdadeiro. Porque o combinado, o ajuste foi feito entre o pai e o filho. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho unigênito. Uma ação de Deus enviando o filho. Para que todo aquele que trabalha na vinha tenha o seu salário. Não o do pecado, mas o salário da graça. Porque Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, a graça de Deus não é algo que Deus combinou com você. Não tem mérito. Não tem justiça própria. Não tem essa de Deus, o Senhor está sendo mais justo, menos justo. A justiça de Deus se cumpriu na cruz do Calvário. Quando o salário foi pago, quando Jesus Cristo clamou, Tetelestai, está consumado, está pago. O escrito de dívida que havia contra nós foi riscado naquele momento. O ajuste foi cumprido. O cordeiro foi imolado. A graça foi revelada. Segunda lição. A graça de Deus, portanto, como eu acabei de dizer, caminhando nessa mesma direção, não é fruto do suor do nosso trabalho, mas da generosidade de Deus, mediante a nossa, abre aspas, parafraseando a parábola, desocupação e injustiça própria. Pergunta que ele chega falando assim: você está aí desocupado? Não é isso que ele usa essa palavra. Por que estáis aí desocupados? Eu vou te falar uma coisa, a gente tem tanta ocupação que eu acho que se for traduzir em miúdo mesmo, não dá para aproveitar muita coisa. Tem gente, por exemplo, queridos, me permita, tem gente, por exemplo, que vem na igreja, que se ocupa de vir na igreja, mas na verdade é um desocupado. Porque ele vem na igreja para criticar o culto, criticar o sermão, criticar a reunião, criticar isso, criticar aquilo, criticar. Só vem para criticar, o louvor está ruim, como se o culto fosse para ele, um desocupado da vida. Tem pai que só chega em casa, trabalha o dia inteiro, mas é um desocupado da vida. Porque chega em casa, ele só reclama, eu trabalho nessa casa, semana não fez nada o dia inteiro. O que ele não viu é que ela ficou o dia inteiro com aquelas crianças arranhando, atormentando a cabeça dela. E ele chega bancando o rei, é um desocupado, trabalha o dia inteiro, mas na verdade é um desocupado. Eu estou usando essas coisas para ilustrar, meu irmão, irmã. Eu sei que talvez seja óbvio para você, mas você precisa parar de se culpar quando você erra. Quando você fala assim, eu não consegui, hoje eu não consigo atingir esse padrão de sair. Você nunca vai atingir, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se o seu esforço aqui na igreja é para alcançar a salvação, quer dizer que você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você vai passar a sua vida inteira, você vai perder saúde, tempo, dinheiro. Inclusive, você dando dízimo aqui, achando que você vai ser salvo, está perdendo dinheiro. Mas se você entender que a generosidade de Deus em manter a torneirinha do oxigênio ligada todo dia para você respirar, inclusive quando você dorme, por causa mais de andar enquanto dorme, de acordo com o Salmo 127, o dia que você entender que você não é dono de nada, nem dessa meia chulezenta que você está no pé, você não é dono de nada, porque o dia que o seu coração parar de bater, nem essa meia chulezenta vai ter utilidade para você. Quanto mais o restante que você bate no peito e acha que é dono. Nós somos de Deus, nós somos feitura dele. O texto de Efésios que eu acabei de citar continua dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora sim,
para as boas obras, que nem são nossas, porque são as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a graça não é fruto do nosso suor. E aqueles trabalhadores achavam isso: agora suando o dia inteiro, vai trabalhando demais, estou cheio de carro na mão, agora você vai pagar um salário, um denário para isso aí. Ei, onde é que está a injustiça, meu bem? O que eu combinei com você? Muita injustiça que a gente atribui a Deus é fruto do nosso coração injusto. A gente acha que Deus é injusto porque, na verdade, nós somos injustos. Porque eu digo que você entender o que significa a justiça de Deus, que esse texto deixa claro para nós, você vai falar: Deus, como o Senhor é generoso. Como o Senhor é generoso. Terceiro, a graça de Deus se revela e se manifesta a todos aqueles que são chamados para o trabalho da vinha, independentemente da sua experiência, mas especialmente aos inexperientes. Você sabe trabalhar na vinha? Sei. Vou pagar um salário, um denário para você, beleza? O dia inteiro passou, chegou lá no reserva horário desocupado da vinha. Sabe trabalhar? Não sei, não. Vai lá para a vinha, vai. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quanto mais incapaz eu me vejo, mais do amor e da graça de Deus eu percebo. Quanto mais pecador, inútil, miserável eu me percebo, quanto mais inexperiente, incapaz de trabalhar, quanto mais limitado eu me percebo, mais eu vou conhecer o Senhor, que é o que o apóstolo Paulo falou. Quando eu sou fraco, a palavra fraco ali não é sem vigor físico, ele está falando do seu dia a dia, da sua postura, da sua pecaminosidade. Quanto mais eu sou fraco, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na minha fraqueza, é na minha vulnerabilidade, é na minha inexperiência. É aí que quando eu espero receber umas moedinhas aí de 10 centavos, de 15, 25, nenhuma de R$1, era digno de receber, de repente me vê o dinheiro um dia inteiro. Isso é graça de Deus. Quarto e último lugar, a graça de Deus, por conta de tudo isso, ela quebra todas as nossas polarizações. Porque a graça de Deus é uma manifestação exclusiva da sua soberania em direção ao pecador. Diante de Deus, queridos, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem mais crente, não tem menos crente, não tem dízimo grande, dízimo graúdo, dízimo minuto, não tem nada disso. A graça de Deus quebra tudo isso por terra e paga o denário para o trabalhadorzão e para o trabalhadorzinho, para o digno e para o indigno. E o amor de Deus nos constrange, porque a parábola termina dizendo isso. Ao ouvir tudo isso, são maus teus ouvidos ou os teus olhos porque eu sou bom? A bondade de Deus te incomoda? Pois deveria incomodar. A bondade de Deus incomoda. Mas não deveria te incomodar quando você olhar para o outro e falar assim: Deus me ama, mas olha, para amar o irmão ali, só Deus. Devia ser o contrário. Você devia ficar horrorizado, porque Deus ama você como você é, e você sabe muito bem quem é você. E Ele paga um salário para você, não o da morte, mas o dom gratuito de Deus, a graça, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos, e que aprendamos mais sobre a graça de Deus através dessa parábola e da bondade, da generosidade de Deus. Amém. Quero chamar aqui os oficiais a tomarem lugar na mesa. Nós vamos cantar um hino. Não vamos cantar hino, não. Vamos só os oficiais tomar posicionamento mesmo.
Coloquemos. Coloquemos em pé, irmãos. Vamos acompanhar esta leitura bíblica instrutiva da ceia, conforme Lucas, no capítulo 22, versos 19 e 20, que diz assim: Jesus, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A singeleza dos elementos postos nesta mesa apontam para a riqueza da graça. Esta graça exposta a nós nesta noite pela palavra de Deus, na instrumentalidade do seu servo, que nos faz lembrados de que Deus é justo sim, mas acima de tudo não compromete de maneira nenhuma a sua bondade que se derrama graciosamente sobre nós. Talvez nos nossos corações muitas vezes justiça e bondade sejam contraditórios. No ser de Deus isso não se confunde. Ele é perfeitamente justo, absolutamente bondoso e gracioso. Curvemos as nossas frontes e oremos. Pai Santo, Deus de bondade, de misericórdia e de graça, que criaste todas as coisas para a tua glória, que mesmo diante da rebeldia humana vieste buscar-nos em Cristo Jesus. Aqui nos achamos como família da fé, testemunhando o teu amor e a tua graça. E instruídos que somos na tua palavra, Senhor, acercamos esta mesa para celebrar a bondade, o amor, o poder, o propósito do Senhor. Vimos aqui, Senhor, receber esses singelos elementos, mas que na sua simbologia, ó Deus, apontam para uma realidade de consequências eternas. Porque o pacto entre o Pai e o Filho foi levado a cabo, as últimas consequências, e dele nós somos receptáculos, beneficiários, e podemos, Senhor, ver agora o delicioso pão da salvação, o cálice da redenção, porque Jesus cumpriu cabalmente o mistério redentor. Aqui emanados e coesos, ó Deus, e unânimes, podemos estar diante da tua face, de tal maneira que queremos, ó Deus, juntos unir a voz e o coração para orarmos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar. Jesus disse: tomai e comei, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, após ter partido o pão, Jesus também tomou um cálice. E tendo também dado graças mediante seus discípulos, porque tudo aquilo era uma ação de graças, ele disse: tomai e bebei, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isso em memória de mim. Se existe algo que precisa fazer parte da nossa memória, é o sangue de Cristo, que de acordo com o profeta, é sobre o qual, a partir do qual, a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Todos os dias. Para cada dia de vergonha, nós temos dupla honra. Para cada dia de pecado, nós temos o sangue de Cristo que vem encharcar a nossa vida e remir, redimir, renovar. Essa é a memória que precisa estar presente nesse ato e a partir desse ato. Tomemos todos do cálice. Foi
que não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. E agora que somos teus, queremos por ti viver. Queremos viver para que outros conheçam essa graça maravilhosa, que riscou o escrito de dívida que nos levava à condenação e trouxe sobre nós o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Que maravilhosas palavras, Senhor, que abundante amor. Que saímos daqui nesta noite alimentados por essa maravilhosa palavra, por esse encorajamento, ó Deus, tremendo, de que a sua graça é melhor do que a vida e de que onde abundou o nosso pecado, superabundou a graça do Senhor. De que não há pecado imperdoável diante da sua generosidade, diante do teu infinito amor. E que, ó Deus, o Senhor nos faça trabalhadores da tua vida. O Senhor nos faça, ó Deus, pessoas comprometidas com aquilo que o Senhor está fazendo, não desocupados, mas pessoas totalmente ocupadas da agenda do reino dos céus, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável, infinito e inesgotável de Deus o Pai, e o encorajamento, a presença consoladora do Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, sobre a sua casa, sobre os seus caminhos, e permaneça para todo sempre. Amém. E graças a Deus.